Belezinha, cientistas? Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai continuar lendo um primer sobre aprendizado profundo em genética. Bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje eu tô de novo com o Vitor. Tudo bem, Vitor? Oi, tudo bem? Beleza? E vamos direto ao ponto. Interpretando modelos de aprendizado profundo em aplicações genômicas. Tô começando a conseguir falar as palavras sem parar nas sílabas. Impressionante. Então vamos ver. Ah, que interessante. Nossa, já comecei aqui, mudou meu mundo agora. Em aplicações, você vê que curioso, né? Muitas vezes no machine learning, no aprendizado de máquina, a gente tem algoritmos, por exemplo, no aeroporto, tem as câmeras do aeroporto e eu quero saber se tem um bando de pássaros, 500 pássaros decolando, que daí não vai decolar um avião agora, porque o avião vai pegar os 500 pássaros, os pássaros vão morrer, o avião provavelmente vai dar pepino também. Então, se você tiver um processamento de imagem que detecta onde estão os pássaros, não sei o que, você pode usar isso. Como essa detecção é feita, eu não tô nem aí. Teoricamente, eu não tô nem aí. Ele que detecte os pássaros, avise a gente age e bora pra frente. Aqui não. Em muitas aplicações genômicas, os pesquisadores e pesquisadoras estão mais interessadas nos mecanismos biológicos revelados pelo modelo, mais do que a acurácia em si. Então, mais interessante do que acertar que tem um passarinho ou não ali, é entender por que esse tipo de imagem diz pra gente que existe um passarinho ali ou não, né? Algo do gênero, é isso? É exatamente isso. Acho que a ideia é meio, no caso do passarinho, a gente já faz isso muito bem, né? A gente já consegue identificar um passarinho muito bem. No caso de biologia, a gente olhar uma CTG, CG, pra gente isso não diz nada, mas pro modelo, depois de ele ver isso muitas vezes, talvez diga alguma coisa. A gente quer saber, a gente quer usar esse poder de generalização do modelo. Vitor, eu tava pensando aqui duas coisas. Uma é, pra mim, esse parágrafo é o parágrafo do coração daqui. Talvez por causa daquilo que a gente comentou agora entre uma gravação e outra, que é que o texto é escrito para quem menos conhecimento de machine learning, mais conhecimento de biologia. Mas esse é o parágrafo pra mim, né, que é o contrário, né, eu tenho um pouco mais de machine learning e bem menos de biologia. É o parágrafo que me tocou. E ao mesmo tempo você citou, eu acho que foi a CTG, a CCTGC, eu não tenho certeza se foi esse. E aqueles raios que passam na cabeça, naquelas conexões aleatórias, eu pensei, nossa, alguma dessas que a gente falar, ou eu, ou você, ou alguma outra pessoa no YouTube, daqui 30 anos a gente vai descobrir que o câncer de próstata, ele é causado por causa dessa. Porque tem tanta gente falando, tanta sequência aleatória de ACTG no mundo, e sendo gravado, que uma hora vamos descobrir. E você sabe o que vai acontecer daqui 100 anos, né? Vão falar que essa pessoa era uma profeta porque ela previu isso. Era uma profeta, porque ela falou isso durante uma gravação de um vídeo sobre aprendizado de máquina para a bioinformática. Vai virar os Simpsons da genômica. Pois é, vai virar algo do gênero. Mas tem que tomar cuidado com essas coisas, mas eu viajo com coisas aleatórias. Quando a gente fala coisas aleatórias, né, porque a frase que você construiu, a sequência era aleatória, vem isso na minha cabeça. Não era aleatório porque a gente tem os nossos vieses, a gente sempre começa com ACTG quando a gente fala essas sílabas, quer dizer, pelo menos eu acho que você falou, tem que voltar lá pra trás pra ver, que já mostra justo o nosso viés, que sempre tem, né? Mas bora pra frente. Deixa eu parar de desviar o assunto. Acabei de falar que é o melhor parágrafo até agora, que acho difícil outro parágrafo aqui ganhar, e aí eu começo a desviar, né? A motivação é aprender gramática de regulação de genes, né? Eu acho que é essa a tradução, interpretando o modelo, né? Então, quer dizer, depois que chegou no modelo, olhar o modelo, entender o que o modelo tá fazendo, e daí tirar conclusões de como funciona o maquinário, né? De regulação genética, isso aí, ou de regulação baseada em genes. Sim. Beleza. Regulação. Pode falar. Legal. Por mais que a acurácia possa ser maravilhosa, e ele está usando a acurácia, não deve ser sem querer, que ele não usou aqui Precision Recall, né? Ele falou, olha, mais que tenha um state of the art accuracy, é mais difícil interpretar do que modelos estatísticos tradicionais, que é o problema clássico da rede neural profunda, né? Interpretar não é mole, né? Tem muitas iniciativas aí. Aí entra num problema muito, posso dizer chato, mas muito legal até de biologia, que normalmente você não consegue, para a maioria dos casos, principalmente quando você vai lidar com só sequências, não consegue modelar como um problema clássico de random forest, de árvore de decisão, porque esses modelos não conseguem capturar toda a complexidade da sequência. Normalmente você extrai as features e passa para esses modelos, aí eles conseguem performar bem. Para problema de genética, de genômica,
Normalmente você vai cair para ter que usar Deep Learning, e aí você começa a cair no problema de Deep Learning, e não de genética, que é não ser muito fácil de interpretar as predições. Legal. E ele vem aqui logo embaixo tentando dar uma explicação de ele dá uma analogia aí de mutagênese em sílico e, né, falando com uma certeza de que eu não sei o que eu estou falando. E aí ele dá um exemplo, né? Então, um exemplo de tentar interpretar uma rede neural, vamos voltar lá em cima para relembrar a rede neural, né? Então a gente tem aquele nosso input, que imagina que foi o ACCTA, e esse ACCTA passou aqui, ó, por 2 layers até chegar, por exemplo, na saída 0,1, né? Teve 2 layers intermediários e o final aqui que foi o 0,1. Nesse exemplo específico me parece ser isso, né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar agora esse ACCTA, que dá 0, desculpa, o resultado é 0, a gente pega esse A aqui e muda para C e vê qual que é o resultado. Muda para T e vê qual que é o resultado. Muda para G e vê qual que é o resultado. Aí agora pega esse segundo, muda para A, vê qual que é o resultado. Muda para G, vê qual que é o resultado. Muda para T, vê qual que é o resultado. Pega o terceiro, que parece fazer sentido, certo? Você vai pegar cada um dos seus valores de input possíveis, aqui no caso a gente tem 5, né, da 4 elevado à quinta, né, cada um tem 5 elevado à quarta, são 5 elementos com... 4 elevado à quinta, eita nós. São 4 valores possíveis em 5 casinhas, você testa todos eles e aí disso você tenta tirar uma conclusão de como que cada um desses está afetando aqui em cima, o que parece ser algo computacionalmente basicamente impossível, né, que é isso que ele fala aqui. Cadê? Mais para baixo? É nesse aqui, né? Passei demais. Mudando cada um dos nucleotídeos, blá, 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 blá. Essa é fácil de implementar, mas computacionalmente expensive, né, cara? Você tem que recomputar todas as mutações de X, isso para cada ponto X, né? Para cada um daqueles lá que você está querendo estudar. E fica meio difícil. Então, outra opção é você pegar esse ponto X e em vez de que você rodar a rede, né, o processo da rede neural para cada uma das fatoriais não, né? Exponenciais possibilidades, mutações, você calcula a derivada da rede neural, né? Porque a gente tem que lembrar que a rede neural, ela é, no final das contas, uma função matemática, né? Ela pode ser pensada como uma única grande função matemática que você vai aplicando várias funçõezinhas, né? Uma composição de funções ali dentro. E a derivada dela, né, na rede neural tem características importantes para a rede neural funcionar. E aí o que acontece é que a derivada, se ela tiver um valor muito alto ou muito baixo, né? Negativo ou muito baixo que eu digo negativo quer dizer indo lá para o infinito, não para infinito, né? Mas bem baixo. Ou bem grande, que é uma frase que o Vitor citou lá atrás, se bobear no outro vídeo, que ele falou, olha, você vai olhar o gradiente, e se esse gradiente for muito grande, então grande para cima ou grande para baixo, quer dizer que variações pequenas ali, qualquer variaçãozinha, a coisa estoura. Pensa numa duna do deserto, ou numa praia, né, numa duna de areia. Então, tem um lado da duna que a inclinação é mais baixinha, e tem um lado da duna que a inclinação é bem grande. Então, esse lado da duna que a inclinação é bem baixinha, né, bem pequena, se você mudar um pouquinho, você der um passo para frente, você não escorrega muito. Você escorrega pouquinho, porque ela está pouco inclinada. Do lado que está muito inclinado, que a derivada é muito, muito grande ou muito baixa, né? Qualquer passinho, você vai lá para baixão, né? Você dá um salto, na verdade, para baixo. Então, a diferença da saída é muito grande. Então, é meio que esse é o efeito que ele está dando uma olhada aqui, né? Se você olhar a derivada no ponto X, naquele ponto X, se em alguma delas for, né, muito positivo, muito negativo, é porque... Frase horrível, né? Muito positivo. Por um valor largo, positivo ou negativo, pode ser muito influenciar muito o resultado. Meio que é isso? Exatamente. Maravilha. Agora eu conectei. Você tinha falado do gradiente lá atrás, não tinha ficado claro pra mim aquela hora. Agora que foi pra esse parágrafo, foi um ótimo parágrafo de novo, mas aquele primeiro ali foi o que mudou minha vida. Não mudou porque eu não usei ainda, mas quem sabe um dia. Eu não sei se eu posso dar uma opinião pessoal aqui, mas aquele primeiro parágrafo que você falou que foi o melhor. O motivo de eu ter começado a aprender Machine Learning, Deep Learning, na época que eu estava estudando biologia, foi justamente isso, né? Usar todo o potencial que isso tem de ajudar a gente a entender a biologia, entender bioquímica, entender genoma. Eu, pessoalmente, esse parágrafo define meus últimos anos. Não, e eu gostei tanto, porque assim, Vitor, ele fala pra gente assim, olha, o Deep Learning aqui não é o fim, ele é o meio, né? O fim nosso não é classificar em 0 ou 1, ou seja lá o que for. O fim nosso aqui é entender o que está acontecendo por trás com o genoma. Isso ficou muito claro, né? Quer dizer, não ficou muito claro à medida que fui conversando, e aí você falou isso, aí voltou, aí foi ficando claro isso pra mim, né? O Deep Learning aqui, em geral, quando a gente vê, né, a gente tá aprendendo tudo que tá na moda, buzzword, etc, Deep Learning,
blá blá blá, a gente vê aquilo como o fim, como a classificação, o quão boa, né, é a métrica, é o evaluation metric que está ali no final. Não é acurácia, é não sei o que, é não sei o que lá, não sei o que lá, é rank, é não sei o que, não importa a métrica, mas é a métrica. E aqui não, ele tá falando, olha, não é a métrica, né, e ele tá usando o prediction accuracy aqui, mas eu tô tomando a liberdade de ir além, que eu posso estar errado. Muito, muito legal mesmo. Vamos ver lá, então. Então ele tá dizendo, né, que a derivada é uma medida de influência para mudanças infinitesimais, para quem lembra lá de cálculo da definição, da análise real, da derivada, etc, né, isso que a gente tá falando, pega uma mudança muito pequena, quanto isso afeta o valor daquela função, etc, mas na verdade os pesquisadores estão interessados em mudanças grandes, por exemplo, a mudança do A para o C, né? Então tem métodos de interpretação para tentar analisar isso, com tal de Integrated Gradient, que eu não sei, e o Deep Lift também não conheço, não tenho ideia. É uma área de pesquisa, eu sei que é uma área de pesquisa, mas eu não sei, não tenho a menor ideia, nem conheço esse. Outros métodos como Lime, pegam um número de features e tentam mudar uma explicação. Quer comentar alguma coisa sobre esses métodos, alguma coisa? Não, o Lime é bem usado fora de biologia também, os outros eu também não conheço. Tá, beleza. Para uma CNN, para uma rede neural convolucional, ou seja, convolucional, lembrar aí, é possível visualizar os filtros convolucionais como um heatmap, como um mapa quentinho. É um mapa que, vamos tentar lembrar lá atrás, né, quando a gente estava falando da imagem gigante de 1000 por 1000 pixels, se eu tivesse um filtrinho, né, uma lentinha assim que eu só consigo olhar 10 por 10, então se de repente eu só consigo olhar 10 por 10 em um pedaço dessa imagem, e é o pedaço onde tem uma árvore, todas as vezes que a gente roda para vários deles, a gente está vendo que lá a gente percebe árvore, 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 então aquilo diz alguma coisa, né? Ele está falando, olha, dando um peso para uma certa parte daqueles seus dados, daquela imagem, daquele código genético, né? Meio que isso, para ver quais são as features locais. Acho que esse daqui é aquele exemplo que em geral eu não gosto, que é justo tipo, entre aspas, cada neurônio é capaz de detectar uma feature diferente. Esse neurônio detecta rosto de gatinho, esse neurônio detecta corpo de gatinho, esse neurônio detecta árvore. Então agora esses três ativaram, então tem um gatinho numa árvore, algo do gênero, né? Eu não gosto porque não costuma ser tão direto assim, né? Não é esse neurônio detectou um gatinho, mas tudo bem. E que múltiplos filtros podem estar detectando features, né? A mesma funcionalidade, a mesma feature, como elas interagem exatamente, né? Um detecta o rosto de gatinho, o outro detecta a parte direita de um rosto de gatinho. Agora, como esses dois se conectam, pode não ficar muito claro, porque, na verdade, são os dois desse layer. Como que o próximo layer mistura esses dados e chega na conclusão de que não tem um gatinho, tinha um rosto de gatinho, tinha um rosto de direita de gatinho, mas não tem gatinho, aí você tem que olhar, né, os próximos layers e também pode ser meio difícil. Tá, é diferente de causa e efeito, né, é o clássico, né, de que redes neurais devem ser usadas para gerar hipóteses, né, mas definir causalidade precisa de perturbação experimental, né? Esse daqui é aquele clássico, né? De tipo, é o caso clássico daquele bias da cadeia dos Estados Unidos, né? De que os juízes começaram a utilizar sistemas de deep learning, eu acho que é deep learning, para dizer se a pessoa ia ser reincidente, né? Porque ela ia julgar um caso menor, e nesse caso menor, se tem uma probabilidade da pessoa reincidir naquele crime ou algo do gênero, posso estar falando tudo errado, aí ela vai pra cadeia. Se não, eles deixam ela fazer serviço comunitário, alguma outra coisa. Com certeza eu tô falando tudo errado. Tem um podcast do Hipsters Tech sobre ética e machine learning, onde isso é conversado e é citado esse exemplo pelo pessoal que manja exatamente esse caso. Mas tem esse caso, né? Então, quer dizer, isso poderia gerar uma hipótese, dado que o sistema estava falando que pessoas negras são reincidentes e pessoas não negras não são tão reincidentes, isso poderia gerar uma hipótese de que pessoas negras são reincidentes e pessoas brancas não são reincidentes. Você já vê o perigo dessas frases, né? O tamanho do erro que tem aí nessas frases, né? E aí, só que é óbvio que não, né? É óbvio que não. Inferir, ainda mais isso, inferir causalidade, né? Quer dizer que pessoas, por ser negra, ou por ser branca, ou por ser X, ela, né, tem uma reincidência maior ou menor. Que aí é a causalidade. Provavelmente não, nesse caso específico, com certeza você não deveria falar isso, não deveria nem cogitar isso. A gente cogita porque a gente pensa, né, a gente levanta a cabeça e fala, não, isso aí não faz sentido nenhum, e aí tira da cabeça. E isso esse caso específico fica impossível de testar, né, porque para você testar com uma perturbação experimental, você teria que pegar uma pessoa que é preta, transformar ela em branca, ou uma pessoa que é branca, transformar ela em negra, ou algo do gênero. Desculpa que eu usei a palavra preta e negra, eu não sei adequado qual é o melhor, eu peço perdão por isso, e aceito sugestões. Mas é isso, né, então fica muito difícil. Então é aquela história, né, mesmo que ele ache o sistema tem uma acurácia ótima, isso ainda não provou causalidade. É isso? Isso, exatamente. Aí, uma coisa que a gente pode fazer é fazer essa perturbação computacional
computacionalmente, né? A gente pode mudar só a cor, então, assim, da pessoa antes de passar pro modelo e ver que, tipo, pô, quando eu tava numa etnia X, o modelo disse que a pessoa vai ser reincidente. Mas por eu só mudar isso, ele já falou que a pessoa não vai ser mais reincidente. Então, tipo, você consegue ver dessa forma que essa feature tem um peso muito grande para o modelo fazer essa decisão. E aí, como seres humanos, em teoria, que conseguem entender o problema, a gente vê que isso não faz sentido nenhum. Não faz entendi. sentido. Então você vê como o Vitor é educado em me corrigir, né? Então o que eu achei que não dava para testar, porque exigir um teste AB no mundo real, não precisa do teste AB no mundo real. Você pode no modelo, nos seus dados, verificar que essa feature está causando isso, alterar ela, né? Fazer a mutagênesis ali, o in silico, o análogo, né? Fazer a mudança e aí ver que é isso que está realmente causando muito e aí falar, opa, tem algo de errado aqui por trás, né? Tem algo de errado atrás. É algo provavelmente errado atrás. Beleza. E é difícil, né? Eu tenho poucos casos, né, de redes neurais que eu apliquei que deram certo, trouxeram resultados positivos para a empresa, para o trabalho, para a vida. E mesmo assim, para mostrar que existia causalidade, depois de colocar a coisa em produção, vai lá 6 meses, depois de 3 meses a gente tinha uma ideia de que realmente tinha causalidade, porque a gente teve que fazer um teste, né? Tinha que controlar o experimento. E aí depois de X meses, a gente percebeu que realmente fazia diferença. Então, né, exige trabalho. Vamos lá, aplicações em genômica, quer dizer, já foram citados vários exemplos e agora ele vai provavelmente citar mais alguns, né? Vai citar ferramentas, etc. Não vamos focar porque como tem 2 anos e já vai ter muita ferramenta desatualizada. Predizer a sequence specificity. Não entendi isso aqui não. Você me explica, por favor? Então, acho que a ideia ia dar uma lida um pouquinho mais longa até. O que ele está querendo dizer é como as proteínas, qual é as sequências de DNA e RNA que causam uma proteína X de regulação, por exemplo, se ligar nele. Então, é meio que tentar entender quais as sequências que fazem essa ligação ser possível, digamos assim. Então, ele está retomando aquele primeiro exemplo de todos, que era do binding. Tá falando, Isso. A gente não quer descobrir só se é binding ou não, quer descobrir por que esse cara aqui é binding, que é o olhar por trás a coisa. Nesse caso aí, o que eu entendi do paper, eles podem estar falando do binding enquanto o motif de DNA que é bindado, ligado pela proteína, que a proteína se liga, como ele pode estar falando também, e aí eu acho que é o que ele está falando nesse trecho, de entender o que faz a proteína ser capaz de se ligar nessas regiões. Que os dois têm que ser capazes de se alinharem, né, se anelarem. Faz sentido. Maravilha. Ele dá algumas exemplos de lugar. Eu vou tirar um pouquinho o zoom, eu tava com um zoom bem grande por causa da fonte, mas pra gente ver a imagem inteira, tá o DNA em 3D, aqui isso é um cromossomo, aqui tá o DNA, isso. E aqui ele tá desenrolando maravilhosamente, aqui ele tá dando um zoomzão, é isso? Então, aí o que ele tá tentando mostrar é como o nosso DNA é condensado, digamos assim. Porque se a gente for pensar nas bilhões de pares de base, se você esticar isso tudo, você talvez pudesse dar uma volta na Terra, talvez, algo do tipo. Mas a gente tem o tamanho de ser humano, né? Então a gente consegue ter tanto DNA assim na gente por causa da condensação que acontece. E aí tem vários mecanismos de biologia molecular que causam essa condensação, mas aí ele tá meio que destrinchando, tirando da condensação de cromossomo, em que a gente não enxerga nada, digamos assim, passando por um acoplamento, uma condensação ali de histonas, que é esse enovelamento do DNA, né, ele ficar nesse modelo circular em volta de uma proteína, que é essa proteína histona que a gente chama, e aí ele vai passando em como funciona a metilação, por exemplo, que é ali embaixo, que é como o DNA é regulado, como os genes são regulados, aí ele passa por genes que são relacionados à geração de tumor, fala sobre RNA, fala sobre... Aí base calling é a mesma coisa do variant calling que a gente estava vendo, só que aí para erro de sequenciamento de base, né, olhando só para base, não para várias bases em uma variante. E aí, enfim, só tá meio que contando a história do DNA, digamos assim. Legal. E eu espero que isso seja referenciado em algum lugar. É que eu não fiquei prestando atenção às referências, às figuras, né? Entendi e aprendi mais coisa pra variar sobre o próprio DNA. Então, quer dizer que se eu falar que eu sou maior do que o mundo, eu não tô mentindo. Em termos de DNA, não. Mas se eu esticar o DNA do mundo, ficou difícil aqui minha conclusão, né? Porque eu tô sendo injusto, eu tô me esticando, comparando com o resto que não está esticado. É que também aí eu tenho que ser justo em como que eu defino o que é o mundo para poder esticar o
mundo é o quê? São as pessoas no mundo? Aí não tem como, né? Porque o meu gigante é menor do que o gigante de provavelmente 2 pessoas. Bom, nada a ver pra variar, né? Mas beleza, então esticou, o negócio é gigante, ele tá enrolado em algumas coisas, que esse eu não lembro o nome que você falou, essas células, essas moléculas, não lembro qual era o termo. Proteína histona, que a gente chama. Que é proteína histona. Histona, isso. H-I-S-T-O-N-A. Assistindo uma soletrando aqui agora, mas é isso. Tá. Não, beleza. Ainda bem que é você, não eu, porque se fosse eu, a coisa tava complicada aqui. E mantém isso dessa forma, beleza? E aí foi mostrando aqui pra gente pequenininho o processo que é metilação, onde tá, e agora tá abrindo, e aí separou pra mostrar alguns, eu não sei, tumor genômicos, de tumor, eu não entendi, mas pedaço por que ele separou, mas tudo bem. Aí ele fez uma transcrição pra ir pro caminho do RNA, ou simplesmente continuou pra mostrar, pra citar, olha, existe também essas questões, meio que isso. Sim. Isso é porque o genoma pode estar associado à patogenicidade, pode estar associado ao tumor, pode estar associado a milhões de coisas. Aí acho que só quis dar um exemplozinho. Em geral, Talvez o que ele queira dizer é meio que ele quer. É isso. Só ler a história, né? A imagem, você não lê a legenda. Ele tá querendo dizer que em todas essas áreas dá pra gente usar algo do gênero, né? De deep learning. Beleza. E são áreas que eles estão discutindo, provavelmente. Aí tem muito termo, vamos pular esse termo, que aí é muito termo mesmo que ele está dizendo, né? De áreas que podem ser usadas, né? Identificação de posições iniciais, de sítios iniciais de transcrição, aí os outros que eu não tenho ideia. Can be executed with additional features from the encyclopedia of DNA elements. De novo, ele utilizando conhecimento que já foi extraído de outras formas científicas de adquirir conhecimento para ajudar no processo de curioso, né? Então você vai usar o conhecimento de outras ferramentas clássicas para poder treinar essas redes de uma forma melhor, para poder chegar numa acurácia que você vai jogar fora, para poder olhar essa rede, o que ela aprendeu, para poder melhorar provavelmente as ferramentas base que você tem, que provavelmente vai servir como input para suas próximas gerações tá me parecendo meio que isso, né? Aí até tem um ponto que é uma preocupação de muito caso de estudo genômico, que é o quanto as ferramentas base que a gente usa, principalmente em termos de dataset, o quanto isso compõe toda a informação que está no genoma, né? E a resposta simples é que não compõe. A gente tenta fazer a melhor extrapolação possível. E aí você vai agregando conhecimento para justamente tentar fazer com que ele componha cada passo um pouquinho mais. Entendi. Interessante mesmo. Aí então ele dá vários exemplos, né, de como isso pode ser usado, e aqui ele vai dizer sobre para genômica regulatória, usando tem um sucesso especial, usando arquiteturas adaptadas diretamente de visão computacional e NLP. Muitas dessas abordagens usam CNNs e RNNs, redes neurais convolucionais e recorrentes, que funcionam bem para esses elementos regulatórios. Faz sentido porque ele está falando justo do sucesso em genômica regulatória. Apesar que modificações específicas genômicas podem ser úteis. Ele dá um exemplo de um trecho que pode ser idêntico no caminho da ida quanto no complementar, só que no complemento, né, reverso, e que redes convolucionais, e que modelos convencionais, not explicit model this property can produce different predictions. E modelos tradicionais que não levam isso em consideração podem ter resultados diferentes para o caminho da ida do que para o caminho da volta, é isso que ele está dizendo. Lembrando que o DNA tem o caminho da ida e caminho da volta, né? Da mesma forma que a gente tem aquele ACTG de sequência clássica, isso forma um TGAC. Eu não me arrisco nisso, não. Nem com 4 eu me arrisco. Aí, tipo, se o modelo não sabe que existe essa complementaridade, né? Aí é de baixo você ainda flipa. Mas se ele não sabe que existe essa complementaridade, ele nunca vai entender isso. Para ele vão ser sequências diferentes. Nunca uma sequência que foi flipada, na verdade. E, normalmente, o que acontece é que você precisa passar esse tipo de coisa no modelo. Tipo, eu particularmente não conheço muitos modelos que conseguem inferir esse tipo de complementaridade, justamente porque você precisa falar, olha, eu tô falando da fita que tá indo para lá. Ou eu tô falando da fita que tá indo para lá. Porque na fita que tá indo na mesma direção, o ACTG é diferente do complementar, porque eles estão na mesma direção.
Isso só é válido no complementar mesmo. Então quer dizer que no treino, no input, você tem um labelzinho de input de X que diz se é da direção 1 ou da direção 2, se é a direção de ida ou não. Você não tem e vai ter que, o modelo vai ter que aprender. Pelo que eu entendi que você me falou. Normalmente você vai fazer o sampling em cima disso. Então você só vai passar para o modelo fitas na fita positiva, que a gente chama. Então na direção, em uma direção. Aí na hora de predizer você também só vai usar fitas na direção positiva. Só que então isso exige que você tenha os seus datasets já sabendo qual que é o lado positivo e qual é o lado da volta. Isso, exatamente. Que é um problema. Quando você faz uma leitura inicial de um DNA, saber qual era a ida, qual era a volta. É um problema que também é resolvido com algumas ferramentas de deep learning hoje em dia, que é um problema de alinhamento, que é tipo você saber em qual fita que aquela região está se alinhando no genoma referência, né? Que a gente já conhece do genoma humano. Entendi. E é um de alinhamento, não é de alinhamento de bases iguais, é o de alinhamento de complementares, é isso? É, alinhamento de bases iguais mesmo, que aí você vai saber que aquela região ali, ela tá alinhada com a fita positiva, porque, enfim, você tem uma complementaridade daquela região na fita positiva. Então, mas aí, se na positiva é C, o alinhamento no de baixo não tem que ser o G? Isso. Aí não é o complementar? Exato. Então, eu acho que a gente disse a mesma coisa, só que eu falei com as palavras erradas. Eu queria dizer o que você disse. Pelo menos nessa, eu queria dizer o que você disse. Beleza. Então, eu entendi sim. Tá, beleza. Se não entendi. Claro. Não, tranquilo, eu entendi sim. Eu que falei com palavras erradas mesmo. Que é super natural, afinal, eu não tenho vocabulário ainda. Finalmente, a aprendizagem de máquina pode ser usada. Então, ele diz muitos exemplos aqui, não vou passar por todos, porque a gente falou diversos. Aí ele passa por várias ferramentas que, né, acho que é claro que tem várias que são importantes até hoje, né? O EC2 é curioso, né? É aquela coisa, né? É engraçado, né? Eu imagino que se fosse um paper falando de biologia, na parte biológica mais forte, para alguém que já tem conhecimento da parte computacional, quando eu estivesse explicando alguma coisa super básica de DNA, ou seja lá o que for, a pessoa que lê da biologia ia falar, nossa, isso aqui não devia estar aqui, né? Porque, tipo, eu que sou da computação, por que o Amazon EC2 e o Azure estão aqui, né? A pergunta é essa, cara. Tipo, eu entendo, o Google Cloud ML, que é específico para machine learning, joinha. Agora, o cloud é tipo, sabe, né? É tipo ter o GoDaddy e LocalWeb aqui. Beleza, é para fazer host, maravilha, você pode colocar seu aplicativo lá. Agora, muito básico, né? Mas, de novo, é por causa do meu viés de já ter esse conhecimento, então, para mim, não faz sentido, mas para quem tá lendo, que não sou eu, faz sentido, né? Então realmente tem bastante ferramenta mesmo. Acho que você que me comentou, era a época que o Keras ainda não estava dentro do TensorFlow, que eu acho que ainda é da época do que o Keras era ainda mais falado do que o PyTorch. Eu não sei como é que tá hoje em dia, pelo menos não sei também na bioinformática, se PyTorch é mais usado do que Keras. Como que tá isso? Eu particularmente, eu sou muito fã do PyTorch, mas eu não uso TensorFlow. A maioria das pessoas que eu conheço usam TensorFlow, mas eu não tenho nenhuma amostra bonitinha para fazer essa conclusão. Entendi. E aí, bibliotecas e sites para aprender e coisas do gênero, né? Vamos ver o que ele fala aqui, mais alguns exemplos. Vamos fazer mais um pouquinho só de exemplo. Ele tem só mais alguns exemplos, e depois ele passa para isso, para exemplos de cloud, exemplos de bibliotecas, etc., e ferramentas. Vamos pegar mais um outro exemplo aleatório. Predizer fenótipos em cima dos dados genéticos. Eu falei que a gente ia retomar Gattaca, não falei? Sim. Eu falei que a gente ia retomar Gattaca. E eu lembro que quando eu assisti o filme, para quem não assistiu, se você se interessar, é legal. Se você não quiser, não assiste, faz outra coisa da vida. E o spoiler, então se você não quer assistir, pule para frente. Ou não, assista depois de conversarmos. Que não vou pegar o exemplo específico da pessoa lá, né? Mas a história de que, beleza, eu tenho um gene, pessoalmente eu tenho um dos genes que está, a variante que está ligada com, como é que é o nome daquilo? Alzheimer cedo, acho que é o termo, alguma coisa do gênero, né? E na minha família, por parte de pai, tive vários tios que tiveram Alzheimer numa idade de 50 para 60 anos, que eu acho que é a fase desse Alzheimer cedo, né? Portanto, nada, né? Portanto, bora pra frente, vamos viver a vida e ver o que vai acontecer, porque é isso aí, né? Mas o filme é justamente isso, né? O filme, ele
discute um pouco desse portanto, que conclusões que a gente deveria tomar, dado que eu tenho esse gene, ou, né, ou essa variação desse gene, ou outras pessoas têm certas variações de certos genes, o que isso deve dizer sobre o nosso futuro, né? Mas vai lá, desculpa, eu fiz o parênteses porque eu falei, alguma hora vai aparecer. O que quer dizer predizer o fenótipo a partir dos dados genéticos? Então, predizer o fenótipo a partir dos dados genéticos é, por exemplo, um caso muito clássico que a gente pensa de, principalmente engenharia genética, é tipo dizer que, esse gene aqui, se eu tenho um ACTG, o clássico, se eu tiver um ACTG, a pessoa tem olho azul. Mas se eu tiver um TGCT, a pessoa tem um olho escuro, né? Não sei, castanho. Então é meio que isso, prever fenótipo. E aí, pensando no que você falou, patogenicidade também é um fenótipo, né? Também é a ideia de que você está tirando uma construção abstrata aí que você consegue ver, digamos assim, a partir do gene, a partir daquela sequência de genética. Assim, o que você falou do Alzheimer, coincidentemente a gente tá no mesmo barco, eu também tenho variante para Alzheimer. Mas Alzheimer é uma coisa um pouco mais curiosa, porque o Alzheimer a gente já sabe, na verdade a gente sabe muito pouco sobre o Alzheimer como um todo, mas a gente já sabe que o Alzheimer tem um envolvimento de vários genes. Então ter uma mutação em uma determinada região desses genes que estão envolvidos, talvez você tenha, tipo, 5% maior probabilidade de ter Alzheimer e talvez 5% nem se expresse, como você falou. Mas como a gente já sabe que tem vários genes envolvidos, Alzheimer é mais difícil de dizer, digamos assim, esse tipo de predição. Diferente de algumas outras doenças que é tipo a anemia falciforme, por exemplo. Se tiver uma variação num pedaço do gene para hemoglobina, você vai ter anemia falciforme. Então, e lembrando que a gente sempre tem dois alelos, né? A gente tem o alelo referência e o alelo alternativo, quando a gente é heterozigoto. Então, nem sempre que vai ser expresso o alelo alternativo. Aí depende muito de vários fatores de regulação, por exemplo. E aí eu acho que o que me lembra, porque é justo acho que um pouco da questão do Gattaca, era se você citou o 5%, né? Então você falou, olha, então, por exemplo, né? Você tem uma dessas variantes, você vai ter só em um desses casos, você tem 5% de probabilidade, eu estou usando a palavra probabilidade aqui, provavelmente erroneamente, você tem 5% de probabilidade, ou 5% das pessoas que foram estudadas com essa variante desenvolveram Alzheimer, e aí a gente interpreta meio que isso como sendo, eu tenho 5% de chance de desenvolver Alzheimer, se eu viver o suficiente para a época que com essas pessoas, etc e tal, né? E isso não garante que vai ser expresso, porque afinal é 5%. Meio que isso, né? E aí a pergunta do filme, que eu acho que é o ponto, né, é que mesmo que esse número fosse 95%, que é o caso da Angelina Jolie, do câncer que ela poderia ter, né, que eu tenho a impressão que é uma taxa, eu não sei, nunca corri atrás da informação, mas era alguma taxa alta, mas não é 100%, né? Isso devemos... Primeiro, nós como indivíduos, né? Ela como indivídua, eu como indivíduo, devo tomar decisões baseadas nesse meu 95%. E depois, a mais grave ainda, né? A sociedade deve tomar decisões baseadas na probabilidade de eu ter, né, essa doença ou não, né? Se existe uma carreira que eu posso seguir somente depois de 30 anos de estudo e meu código genético me dá 95% de chance de, em menos de 30 anos, eu não estar vivo, a sociedade deve me dar o direito de seguir essa carreira? Ou ela deve me tirar o direito de, né? Que aí eu acho que é onde aí o bicho pega mesmo, né? Me parece que do jeito que eu tô colocando, a minha resposta me parece bem óbvia e o meu ponto me parece bem óbvio, o meu ponto de vista. Mas é claro que a discussão é muito mais complexa e eu não manjo dela, né? Avançada. Eu acho que, assim, para quem já tem um pouco mais de experiência com Deep Learning, se eu te falar que esse 95% na verdade veio de modelo de Deep Learning, eu acho que você até começa a ignorar o que eu tô falando. 95%. Até porque, como nós vimos, não importa os 95%. O que importa é a estrutura que está dentro do black box que a gente vai utilizar para... Não, mas faz sentido, sim. Entendi. Mas são questões, né, talvez não afete diretamente não a nossa geração, talvez a geração de filhos, netos, etc., mas são questões que vão ficar mais fortes, né, já estão agora com o uso do aprendizado de máquina em algumas áreas que a ética realmente pega, né, a questão de crédito, né, de fornecer crédito. É claro que os algoritmos, quem desenvolve os algoritmos, conscientemente não está querendo colocar bias ali para um tipo de população ou outro, mas não tenha dúvida de que
de que está lá, né? Não tenha dúvida, né? A gente pode entrar numa discussão até bem interessante, que eu tenho a impressão de que o Átila até já comentou em algum vídeo, que é, tipo, a importância da segurança de dados genômicos, por exemplo. Que é, tipo, pô, se vazar o seu DNA, você não tem como mudar. E, sei lá, se uma pessoa tiver acesso a ferramentas que conseguem inferir coisas sobre o seu DNA, ela pode começar a tirar as conclusões que ela quiser sobre o seu DNA. E você não tem nada que você possa fazer a partir do momento que você já está vivo. Então, essa parte de segurança de dados genômicos e anonimização e coisas do tipo é ainda mais importante para genômico. E aí a questão de quando a gente faz os testes das empresas que fornecem o kit para a gente poder explorar, etc., então a gente tem que estar de olho, né? Tá atento, entender um pouco sobre o país onde essa empresa está e as leis de proteção que esse país oferece também, né? Não só a empresa em si, né? Mas as leis que esse país oferece, né? Se eu não me engano, tinha alguma discussão, eu não lembro de alguma das empresas grandes de fora, de que tinha sido comprada por alguma outra empresa de outro país, se eu não me engano, alguma coisa do gênero. E aí, com isso, opa, e agora? Como é que, né, fica essa... Para que pode ser usado o seu dado agora, né? A partir de agora. E aquela história, não é que, mas eu assinei o termo e condição que eu assinei, não permitia que fosse usado para tal caso. Tá, mas se for a polícia daquele outro país que está querendo fazer alguma coisa, e é claro, né, a gente sempre pensa que a polícia vai estar fazendo alguma coisa positiva, que faz sentido, etc. Mas se estiver fazendo alguma perseguição, seja lá o que for, e é o governo do país que está fazendo, estão com seus dados genéticos, né? Boa sorte aí. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei meio assustado, né? Mas bom, bora para frente. Agora, o meu já tá aí, agora é torcer para que seja, sei lá, né? Ver o que vai dar para fazer. Dá para ver que eu tô perdido. Então vamos lá. E faz sentido, é um ponto com certeza muito importante mesmo, Vitor. Aqui ele fala priorizar, acho que é justo o que você citou, né? Priorizar o que a gente estava conversando, as variantes na base da probabilidade, eu vou traduzir likelihood como probabilidade deles serem patogênicos é importante, né? Muitos métodos tentam predizer a patogenicidade de variantes de certos trechos de código, né? Que é só ver o caso do Covid atual, né? A gente tem as inúmeras variantes que estão aparecendo. Será que a gente tem que esperar elas pulverizarem pelo mundo para a gente falar sobre os estragos que elas são capazes de causar? Ou será que só da gente extrair uma delas, processar, a gente conseguiria dizer, olha, essa daqui que acabou de aparecer em 5 pacientes tem certa característica, então vamos agir de tal forma, né? Poderia fazer algo. E de novo, utilizando outras informações não de Deep Learning. Agora um problema mais desafiador, eu não consigo imaginar problemas muito mais desafiadores do que a gente já está falando. A predição Functional Consequence of No Code Invariants. Olha só. Então, No Code Invariants são variantes dos trechos que não são codificadores, é isso? Isso. Pensando naquele 2%, 98%, é você começar a tentar entender para que servem esses 98%. A gente já sabe que eles não são inúteis. 98% não são inúteis. Mas é tentar entender para que eles servem. Qual é a importância disso na função biológica, etc. Né? Então é meio que assim, aqueles 98% que as pessoas dizem que não tem função, é a gente parar e entender para que é a função deles. Exatamente. É basicamente isso, né? E isso é curioso, né? Como isso me lembra muito aquela história de que a gente só usa 10% do cérebro e os outros 90%. Cada uma que o pessoal inventa. Putz, queria descobrir, depois procurar de onde que veio essa, mas beleza. Deve ter, se bobear também tem neurologia ou alguma coisa falando disso. E aí fala que tem algum sucesso com uma rede neural treinada para isso. Que legal. Genômica de câncer, também consigo imaginar que, né, dá pra gente imaginar direto, né, uma doença que a gente tem muito medo. Em agricultura, né, a questão de, né, só da gente imaginar uma das coisas no Cosmos que eu fiquei chocado, eu não sabia. Tem o seriado Cosmos, né, ele com o Neil deGrasse Tyson, a versão com ele, a segunda temporada, eles abordam a questão de, eu acho que na segunda temporada, sobre genética e agricultura e sobre alguns cientistas russos que eu não fazia a menor ideia da história deles por causa da falta de comida, né, da fome generalizada lá em alguma época X, que eu também não sei, época de Stalin, Lenin, algum dos dois, também não sei, infelizmente, perdão, não é meu forte. E aí, como cientistas, estavam correndo atrás de descobrir, né, as coisas ali por trás para poder criar uma agricultura mais resistente ao frio, ou seja lá o que for as condições de lá. E aí você para pra lembrar, que aí você começa a cutucar, né, e descobrir, toda essa história que a gente tem de raça de cachorros, na verdade é seleção não natural que o ser humano fez, e aí os próprios grãos, né, se a gente tem 3 tipos de tomate na feira, é porque os outros 300 tipos que tinha aqui, a gente parou de produzir, não sei o quê, então tudo isso mostra que para agricultura a genética é muito importante, né, porque afinal a gente está não naturalmente, já estamos escolhendo há séculos, aí a gente já está escolhendo essa genética.
genética, né? Toda a ideia de alimento transgênico vem disso, né? De você modificar o DNA das plantas para trigo, soja, coisa do tipo, e conseguir fazer elas crescerem mais rápido, da forma que você quer, etc. Aí a ideia de você... a gente já tem uma lista de genes que, como a gente altera, resulta no que a gente quer. Aí a ideia é de começar a usar modelo para prever, tipo, olha, isso daqui a gente não sabia, mas o modelo diz que se a gente fizer isso, a gente consegue ainda mais um crescimento rápido de soja. Entendi. E eu acho curioso também que como tem empresas que são especializadas em fazer essa pesquisa, aí tem empresas que são especializadas em produzir a semente com a variação, e aí tem as empresas que... Então ela só produz a semente que vai ser vendida para a produção que vai produzir o para valer, né? É uma cadeia aí enorme, mas o que me chocou é que o transgênico, né, ele tem essa questão de... essa mancha ruim, né, essa sombra negativa, algo do gênero que aparece. A imagem que me vem na cabeça é realmente... A imagem que vem, tá? São pessoas no laboratório criando coisas do mal, sabe? Me vem uma imagem bem assim, sabe? Não tô julgando positivo e negativamente, não tô dizendo isso nesse instante, tá? O que me marcou foi isso, o momento em que me foi apresentado que as escolhas que a gente faz dos cachorros, né? Então, quando eu compro um cachorro, ou adoto um cachorro, entre aspas, de raça, de uma raça X, ou quando eu tô comprando só tomate, porque o tomate é vermelho e bonitinho e num formato redondinho e brilha, e ele é menos doce, e ele é não sei o que, e não sou eu, Guilherme, é a humanidade durante centenas de anos, a gente tá fazendo esse processo de seleção de genes de uma forma, né, que não é evolução natural, né, porque somos nós humanos influenciando aquilo muito forte, né, por, sei lá, por transporte, por imagem, por propaganda, seja lá o que for, e o quanto isso já jogou, né, história de genes pra tudo que é lado, né, o que a gente tinha de variação, né, sei lá. Aí me chocou a primeira vez. Eu sei que eu tô falando super superficial do assunto, mas me deu um choque, sabe? Que é aquela imagem de que só os transgênicos são ruins e a gente ficar caçando só produtos com certas características e só animais com certas características, me lembra um pouco isso, né? Pensando no filme ligado àquilo que você recomendou, tem um filme que fala sobre, por exemplo, mas mostra um pouco da consequência, por exemplo, de a gente fazer uma seleção artificial, a gente gera plantas mais suscetíveis à doença, por exemplo. E aí tem o clássico do Interestelar, que é justamente tentando sair do planeta, achar outro lugar, porque a gente não tem mais como produzir comida aqui. E no Interstellar o motivo era esse? Não dava para produzir mais porque as pragas pegavam de uma vez e destruía tudo? Era isso? O que eu me lembro é isso. Entendi. Eu não lembrava o motivo, sabe? Pra mim, eu fico assim, tipo, zoamos tudo, né? Já estamos zoando, então zoou tudo mesmo e pronto. Eu não lembrava dessa parte, não. Mas eu lembro que realmente tem uma hora que as produções estão acabando, né? Só tem quiabo, não sei o que, não sei o que. Talvez não seja quiabo, seja chuchu. É alguma coisa que eu não gosto. Eu lembro que era alguma coisa que eu não gosto. Bom, beleza. Acho que é isso. E aí ele cita mais alguns. Mas eu acho que, de novo, maravilha. Vi um monte de exemplo e dá pra ter uma ideia de como tem muito mais área que envolve genoma e aprendizado de máquina. E eu acho que uma coisa que foi muito legal mesmo realmente é isso, Vitor, de que eu comecei a ler isso com você com uma imagem de que o que a gente ia ver aqui era como o aprendizado de máquina é capaz de dizer se é cachorro ou se é gato, sabe? Só essa questão do fenótipo, dizer com 100% de certeza se vai acontecer A ou se vai acontecer B. E ficou muito claro que é muito mais do que isso e que esse é só um dos exemplos que é citado aqui embaixo, pequenininho, né? É aquela frasezinha ali, né? Cadê? Essa frasezinha é um dos exemplos de todo o paper de como o aprendizado de máquina ou aprendizado profundo pode ser utilizado para muitas coisas na área. Muito legal mesmo. Valeu mesmo, Vitor. Eu acho essa área incrível também. Esse paper é realmente, eu achei um ótimo paper para começar, para quem quer se aventurar nessa área, conhecer um pouco mais. Mas, enfim, tem muito paper ainda, muito legal para ler. Legal, valeu mesmo. E numa próxima a gente continua então com o Google Notebook deles, né? Com o Jupyter Notebook deles, onde a gente vai passar por o que eles prepararam pra gente, que eu não tenho a menor ideia. Na verdade, eu dei um scroll assim, bem rápido, mas aí dando um scroll de novo agora, já tendo um pouco mais ideia do que a gente viu ali, eu já consigo ter um pouco mais ideia do que a gente vai ver aqui. Mas a gente passa por ele e sai executando e conversando juntos na próxima, beleza? Belezinha. Vitor, valeu, brigadão. Valeu, até lá então.